Nona aula do Axis. Nessa nona aula, nós iremos criar um banco de dados, tá? Onde ele será dividido em duas partes. Essa primeira parte da tabela nos pede para a gente criar um banco de dados no modo de design. Então, aqui no modo de exibição, modo design, onde eu irei entrar com os campos dos tipos. Após eu preencher todos os dados aqui dos títulos, tá? Agora eu irei salvar o arquivo. No caso, todos eles vão ser mesmo num modo de texto curto, tá? Então, aqui eu irei salvar a alteração da tabela, modo de exibição, folha de dados. Feito isso, agora eu irei criar um assistente de formulário. Então, vou clicar em criar, assistente de formulário, vou identificar todos os campos. O melhor modo, é o justificado, avançar, e aqui vou colocar formulário de tabela 1. Concluir. Pronto, meu assistente de formulário foi desenvolvido aqui, tá? Onde agora ele nos pede para preencher no mínimo 8 tipos de dados de cada um deles. Como eu não posso preencher aqui nessa parte do formulário, vou fechá-lo. E aqui na tabela eu vou inventar 8 tipos de dados, para nome, sobrenome, filiação e assim por diante, certo? Após eu criar meu desenvolvedor de banco de dados, eu criei aqui só 5, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Eu vou abrir aqui o meu assistente de formulário para a gente poder visualizar que após eu ter feito a alteração aqui na tabela, que foi preenchendo os dados, automaticamente foram modificados dentro do assistente de formulário. Vou fechá-lo ele aqui agora. Irei criar agora uma consulta no modo de design. Então, vou clicar em design de consulta, tabela 1, adicionar, fechar. Irei dar 2 cliques seguidos em cada um deles para poderem ser aplicados aqui embaixo, certo? Irei agora fechá-lo e vou renomear com tabela de consulta 1. Ok. Após eu criar minha consulta no modo de design, tá? Eu irei criar agora um relatório e salvar com o nome de estudantes. Então, eu irei clicar em criar relatório. Esse é o meu relatório, no qual eu irei colocar ele aqui no modo de paisagem, para ter uma melhor visualização dos dados, tá? Vou ajustar aqui um pouquinho a largura da coluna deles, para que possa ser visível tudo dentro da folha. Porque caso eu faça a impressão do arquivo, tem que sair todos os tipos de dados dentro dele. Ok. Vou fechá-lo aqui agora novamente, tá? E salvar com o nome estudantes, que é o nome que ele me solicita para salvar. Certo. Tenho aqui meu relatório, minha consulta, minha tabela, Agora eu irei excluir os dados da linha 5, que ele me solicita para que eu exclua os registros da linha 5. Como eu só fiz 5 registros, tá? Eu irei excluir aqui o registro da linha 3. Então, nesse quadrinho aqui que apresenta ao lado, eu vou clicar nele, tá? Botão direito do mouse, excluir registro. Aí ele fala, que está prestes a excluir o registro, que são todos os dados da linha 5. Após excluir o registro, eu vou salvar aqui a alteração e vou fechar esse tipo de dados aqui. Ok. Logo abaixo, o livro me solicita 3 questões. O que significa DB? DB significa banco de dados, tá?
é uma sigla inversa. E abaixo me perguntam o que é uma consulta. A consulta ela é uma cópia da tabela original, tornando-se uma tabela virtual. Ou seja, qualquer alteração que eu fizer na tabela, automaticamente modifica na consulta, tá? Eu excluí aqui a linha do registro 3, né? Então, tanto na consulta quanto na tabela, ele não me apresenta aqui os dados da linha 3. E o que é relatório? Relatório é o modo de visualização de como o arquivo será impresso. Esse relatório aqui de estudantes, né? Na hora que eu criei ele, eu fiz o ajuste necessário para quando eu for fazer a impressão, sair todos os tipos de dados na folha, ok? E aí nós finalizamos a nossa primeira parte da tabela da nona aula do Axis.